Graça e paz em nome de Jesus, uma excelente noite você que está aqui nessa noite gelada, a primeira do ano de 2026 conosco, e você que resolveu ficar no quentinho de casa ou acompanhando pela TV Unicesumar, é uma alegria ter você conosco também, compartilhando desse momento, onde nós pudemos nesse lugar aqui cantar e contar a respeito daquele a quem nós adoramos e admiramos, Jesus, o nosso Senhor. E falamos palavras tão lindas a respeito dele aqui essa noite, não é verdade? E de onde tiramos tudo isso? Das Escrituras. Chegamos, enfim, ao quarto passo, o quinto movimento da nossa série de mensagens, que tem por título Praticando o Caminho, e eu estava ansioso para chegar aqui, para falar sobre as Escrituras, porque eu tenho uma relação muito especial com essa palavra no meu coração. Até os 16 anos de idade, eu tinha uma única experiência com as Escrituras, que os milênios, geração X, sabe muito bem do que eu estou falando. A Bíblia enquanto monumento e decoração de casa. Você se lembra daquela Bíblia grande, portentosa, que ficava geralmente na sala de casa, aberta no Salmo 91, já com a página amarelada. Ela era o símbolo da espiritualidade da casa sem nunca ter sido lida. Pois é, eu também tinha uma dessa no meu lar e aprendi de que Deus estava presente na minha família sem precisar ler a Bíblia. Qual foi a minha surpresa aos 16 anos de idade, jogando num time de futebol aqui no interior de Paraná? Eu acordei com uma Bíblia de presente aos pés da minha cama e tive a oportunidade de começar a lê-la da maneira correta para quem nunca teve um contato com as Escrituras. Eu comecei no livro de Mateus, no Evangelho. E ao terminar Apocalipse, todo o Novo Testamento, eu fechei aquela Bíblia sem nunca ter tido antes um conceito ou um preconceito do que seria ser evangélico. Eu decidi começar a minha caminhada com Cristo. E desde então as Escrituras têm formado, delineado, orientado os meus passos e me colocando diretamente em contato com aquilo que é a informação, o conhecimento e o discernimento de alto nível, a palavra de Deus. O que eu aprendi com isso, hoje aos 42 anos de idade, olhando para trás, é que se eu não tivesse aprendido com a Bíblia, eu teria aprendido com quem? Ao olhar para as escolhas que fiz, ao olhar para os caminhos que ainda estou tomando e para o futuro que está diante de mim, se não for a Bíblia, a palavra de Deus, o meu guia, o meu orientador, a minha fonte absoluta de informação confiável, o que seria? Vou melhorar essa pergunta para que você também faça parte dela. Se nós não estamos sendo orientados, se não estamos aprendendo da Bíblia, de quem estamos aprendendo? Qual é a nossa verdadeira fonte de informação confiável e absoluta? Pare e pense sobre isso. Porque embora talvez a gente não esteja fazendo o movimento que aconteceu na década de 50 no Brasil, em algumas cidades, principalmente do norte do Paraná e o interior de São Paulo, da queima de Bíblias por alguns sacerdotes, demonstrando que somente a elite sacerdotal poderia interpretar as Escrituras de maneira coerente e corretamente aqui na sociedade brasileira. Embora a gente não tenha queimado as Bíblias e também os seus tradutores em fogueira em praça pública, como aconteceu no século XVI na Inglaterra, nós estamos fazendo algumas coisas bem parecidas com isso. Porque quando negligenciamos as Escrituras, quando deixamos com que elas se empoeirem na nossa casa, quando, embora tenhamos Bíblia do jovem, do adolescente, do homem, da mulher, do cristão, Bíblia do apologeta, a Bíblia em aplicativo, a Bíblia falada, a Bíblia em vídeo, a Bíblia desenhada, a Bíblia em anime, a Bíblia de todas as maneiras, e não absorvemos e não praticamos a leitura, de quem estamos falando? Do que estamos bebendo? E qual é a fonte de informação? Será que não estamos sendo tão desprezíveis e negligentes como aqueles que queimaram Bíblias ou até os seus tradutores em praça pública? Porque estamos dando não ao lugar especial que a Reforma Protestante devolveu a cada um de nós. O livre exame das Escrituras. Nós não precisamos de sacerdotes, não precisamos de intérpretes, nós temos a condição de, pelo Espírito Santo, aprender da palavra de Deus, que é inspirada por Deus, iluminada ao nosso coração e que se torna regra de fé e prática. Então eu vou começar de novo para que a gente possa entrar num assunto delicado e que eu estava bem empolgado para chegar com você aqui essa noite, as Escrituras. A pergunta é essa: se você não tem recebido das Escrituras como fonte primária de conhecimento, discernimento, entendimento para a sua vida diária, não uma vez por semana na igreja e não através dos seus influencers favoritos, se você não tem recebido dela, de quem você tem recebido? De onde vem a sua aprendizagem? Porque a pergunta não é se eu estou aprendendo ou não, a pergunta é de quem que eu estou aprendendo. Quem está me ensinando?
Porque nós não temos a opção, estamos sendo formados enquanto aqui estamos. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso e gostaria de compartilhar com você. Para mim, se nós não estamos aprendendo das Escrituras, nós estamos aprendendo de um espaço bem interessante e resultado do que estamos vivendo hoje. Vivemos na era da informação. E o que isso significa? Significa que existe uma estrutura que está por trás de nós, de tecnologias e possibilidades que fundamentam o nosso jeito de ser e estar no mundo. Você sabe que as eras são as composições de elementos históricos, acontecimentos e tecnologias inventadas. Por exemplo, nós já passamos pela era agrícola. Você se lembra disso? Bom, talvez você não se lembre porque a gente não estava lá. Mas já lemos nos livros de história. Um dia nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, porque descobrimos que a gente não precisava ficar migrando de um lugar para o outro em busca de alimento. Bastava a gente cultivar a terra. Com a tecnologia do cultivo, a gente aprendeu que era possível ficar e estabelecer no lugar. E aí estabelecemos as cidades, as civilizações e evoluímos. Evoluímos tanto que ultrapassamos o limite da era agrícola e chegamos na era da indústria. A era industrial é baseada na tecnologia encontrada e nova do vapor, depois do petróleo e depois acabamos encontrando a energia elétrica. E a era industrial trouxe para nós também comportamentos bem específicos para esse momento. E aqui estamos nós hoje, superando a era industrial na era da informação. Qual é a tecnologia? Computação nas nuvens, tecnologia das coisas, acesso a dados e trânsito de informações em alta velocidade. Tudo isso é o ambiente que nós estamos, é o lugar que informa para nós como nós devemos nos comportar. Vivendo na era da informação, é óbvio que nos tornamos sociedade da informação. O que isso vem significar? Que nós somos agora a resposta e a interação com a época que vivemos. A nossa cultura, nossa economia, nossa política, nossa estratégia de vida, nossos relacionamentos, são todos tomados como resposta imediata a um conceito informacional que toma a nossa vida. E isso não fica sem resultado. Automaticamente, a era da informação, onde a sociedade em rede começa a se comportar como tal, gera indivíduos infomaníacos. É aqui que eu gostaria de chegar com você. Consumidores obsessivos por informação. Hoje já se trata ansiedade informacional em settings terapêuticos. As pessoas estão numa condição de estresse, de ansiedade, de inquietação, de irritabilidade por causa das informações. Uma enxurrada delas nos empanturra todos os dias, logo ao amanhecer, quando pelo primeiro momento do dia já acionamos as nossas redes sociais e o nosso objeto de trânsito de informação em alta escala, que é o nosso dispositivo eletrônico. Todos os dias nós estamos sendo levados por uma condição de maníacos da informação, uma compulsão por desejar e querer absorver mais num mundo que só produz e que só entrega, onde outros também acabam apenas reproduzindo. Esse é o grande desafio que você e eu temos. Nos entender nesse lugar, como pessoas que são sujeitos, agentes, vítimas, pacientes de um movimento, de um modelo estrutural que está além do que podemos enxergar e muito abaixo da nossa consciência. Um mundo que nos chama a prestar atenção em tudo, consumir tudo e ter informação de absolutamente tudo. Os estudiosos e os sociólogos chegaram a uma palavra bem interessante. Eles chegaram ao termo FOMO, Fear of Missing Out, que traduzido para o português significa medo de estar perdendo alguma coisa. Ou seja, se eu estou dando atenção para isso, provavelmente eu estou perdendo alguma coisa do lado de lá que está acontecendo. E se eu estou focando nesse detalhe, pode ser que eu esteja ansioso por estar deixando algo que ficou para trás. Ou seja, nessa ciranda, nesse ratinho de laboratório que somos, num mundo de alto conteúdo e alta informação e de trânsito de dados o tempo todo, a gente está ansioso, nós estamos inquietos, irritadiços e dependentes de mais e mais informações. Obviamente que isso não é neutro. Lógico que isso não é inócuo e nem inofensivo.
Viver na era da informação, na sociedade da informação, como indivíduos infomaníacos, automaticamente gera em nós efeitos colaterais e que nós talvez estejamos reproduzindo ou vivenciando. Que efeitos colaterais são esses? Que são baseados na sociedade FOMO. Primeiro, eu gostaria de falar que temos os nossos tudólogos. Talvez estejam sentados aqui assistindo esse vídeo, ou talvez estejam por aí. Você sabe o que é tudólogo? É aquele que sabe de tudo. É aquele que é simplesmente expert em qualquer assunto, desde que ele tenha visto a manchete do café da manhã. É a pessoa que sabe discursar sobre qualquer assunto com uma autoridade impressionante. Ele fala do acasalamento dos cavalos marinhos, até mesmo a preservação dos ovos das tartarugas marinhas. Ele consegue passar pelos conflitos do leste europeu e a geopolítica do mundo atual. Fala com autoridade da dieta cetogênica, baseado no último influencer nutricional que ele segue. E ainda termina falando sobre preservação da floresta amazônica e do greenwash, que está trazendo grande transtorno para as empresas que maqueiam a sua realidade lucrativa com propostas ambientais. Uau! O tudólogo é impressionante. E eles estão por todos os lados. Eles discursam com uma facilidade, como se tivessem autoridade sobre o assunto, e inclusive têm ouvidos para isso. E quais são os ouvidos que os ouvem? Qual é a audiência que lhes dá ibope? Nós. E nós os damos por quê? Porque eles têm argumento de autoridade. Não pelo conhecimento que possuem, nem pela experiência que desenvolvem, mas pela quantidade de seguidores e likes que possuem. Essa é a autoridade de alguém que tem algo para dizer nesse mundo, mas que infelizmente nunca aprofundou no assunto, nunca teve um contato com aquela experiência, mas que se porta como alguém que o possui. Os tudólogos estão por todos os lados. Eles sabem de tudo. Eles sabem de doutrina. Eles sabem de galáxia, eles sabem de saúde, eles sabem de absolutamente tudo, porque tudo de fato está no seu segundo cérebro. A inteligência artificial hoje vem com o discurso de ser nosso segundo cérebro. Ótimo, é uma ótima palavra para dizer que provavelmente em pouco tempo nós estaremos emburrecidos. Porque se o pensamento complexo for delegado para esse instrumento, que só o ser humano pode produzir, é bem provável que os nossos tudólogos vão ser vítimas também daquilo que nós chamamos de ideologia. A ideologia é um outro efeito colateral da sociedade da informação. Por que você acha que os extremos hoje são tão evidentes? Por que as polarizações são tão inadequadas e tão frequentemente visitadas? Por que você acha que nós falamos hoje de oposições de uma maneira tão grosseira? Porque nós vivemos num mundo mais ideologizado do que nunca. Porque a ideologia nada mais é do que a minha estrutura de discurso montada através das minhas experiências, da minha formação e ambiente familiar, da minha história e cultura, onde eu estou, e principalmente, grave bem isso, da minha cultura, ou melhor, do meu conteúdo. É o conteúdo que vai definir a minha ideologia. O problema é que há um tempo atrás a gente poderia selecionar os nossos conteúdos. Nós poderíamos aplicar conhecimento para encontrar aquilo que nós procuramos. E às vezes a gente lidava com o divergente, o contraditório, com o oposto daquilo que procurávamos. E fazia parte do processo de elaboração e de síntese de conhecimento. O problema é que no mundo atual você não escolhe o conteúdo, é o conteúdo que te escolhe. O seu like é uma informação para o algoritmo. A sua permanência naquela página, mais do que 5 segundos, é uma informação para uma sociedade de vigilância que sabe o que você consome, o que você gosta. E sabe o que ela faz? Ela faz o que o Byung-Chul Han, sociólogo sul-coreano, disse. Ela nos coloca na câmera de eco. Então, quando eu curto aquilo, o algoritmo me devolve. Quando eu vejo aquilo, o algoritmo me sugere. E então eu vou vivendo mais do mesmo. E as minhas câmeras de eco não permitem que eu veja o contraditório. Não permitem que eu veja o outro. Então eu me torno expert na minha ideologia, que é uma síntese de um pensamento único. Único porque é só esse que eu tenho. Eu não sei elaborar outro. Gente que sabe se posicionar nas redes sociais ou até nas conversas de mesa, com a sua ideologia política ou a sua ideologia econômica, mas sem nunca ter visitado o outro lado. Ele fala da direita, mas nunca visitou de maneira alguma o Capital, não leu o Capital de Marx, não entende o contraditório. Fala da esquerda,
mas nunca visitou o modelo da direita, nunca viu o ensinamento de Weber como a ética protestante e o espírito de capitalismo, mas ela defende a ideologia como se ela soubesse todas as variáveis e dissesse, é isso aqui que é o melhor para o mundo. Não somente isso, mas também temos os calvinistas e os arminianistas, onde um não interfere, ou não lê, ou não enxerga, ou não se expõe ao outro e cria sua própria ideologia. A Marilena Chauí, uma filósofa brasileira, diz que ideologia é idolatria. E por ser divina, a gente não questiona. Por ser dos céus e por ser um ídolo, a ideologia é inquestionável. E quantos de nós estamos na sociedade da informação reprodutores de ideologia? Não, nós não as formamos, nós não elaboramos, nós não as sintetizamos com um pensamento complexo, com senso crítico. A gente apenas reproduz conteúdo que a gente acha mais agradável e que na nossa sociedade é devolvida para nós por algoritmos e por sociedade de vigilância. É isso, irmãos. Mas se você acha que está ruim, eu posso garantir para você que piora. Tem efeitos colaterais baseados hoje naquilo que eu posso chamar para você, não apenas da tautologia, mas do analfabetismo funcional. Os pedagogos sabem do que nós estamos falando. Analfabetismo funcional nada mais é do que a pessoa saber ler e escrever, mas não interpretar, não ter pensamento crítico, não saber elaborar opinião a partir do que leu ou de sintetizar conhecimento. É isso. Analfabetos funcionais são pessoas que têm a sua verdade. São as pessoas que acolhem as suas mentiras. São pessoas que não conseguem fazer o processo de crítica e de curadoria das informações que recebem. Irmãos e irmãs, nós nunca na sociedade humana tivemos tanta leitura. Um jovem de hoje lê mais que um erudito da década de 30. Sabia disso? Ele tem mais caracteres lidos do que um grande pensador da década de 50. Porque ele é exposto à leitura todo o tempo. O problema não é a quantidade de informação e de conteúdo, é a qualidade dela. E por não termos curadoria, senso crítico, por não termos a capacidade de questionar, nós somos vítimas fáceis das fake news, que está chegando a política e logo a gente começa a ser um disseminador delas, porque não sabemos processar. Somos gente que reproduz conteúdo sem saber a veracidade deles. Por quê? Porque nós estamos nos tornando reféns de uma tecnologia que não nos deixa mais pensar. Se está aqui, logo é verdadeiro. Logo é factível. E isso é um absurdo, porque nós estamos produzindo uma sociedade que desaprendeu a criticar, que desaprendeu a questionar, porque falta instrumentos e repertório para analisar, julgar, avaliar tudo que lhe é dado. Nós consumimos tudo como verdade, porque se todo mundo tem uma verdade, eu gostaria de saber a sua e aquela outra. E então nós nos tornamos infomaníacos sem processamento, e isso só nos traz um analfabetismo funcional. Sabemos ler e escrever, mas não sabemos interpretar o que nos é dado. Resultado? Vivemos o que vivemos, e uma sociedade caótica que beira um colapso social por causa da sua estrutura mental de se basear apenas em divulgação daquilo que ela acha agradável, daquilo que ela mais gosta ou daquilo que faz mais sabor ao seu paladar. E para finalizar, um dos problemas que a gente vai encontrar como efeito colateral dessa sociedade é a entropia. Calma que eu vou te explicar. Entropia é uma palavra que muitos estudiosos usam, mas ela foi retirada do mundo da física, que significa a capacidade ou a inclinação que um sistema tem para se desorganizar. Existem alguns sistemas entrópicos, ou seja, eles vão naturalmente dar ordem para o caos. E parece que é isso que hoje a gente está fazendo na nossa vida social. Parece que é isso que a gente tem consumido no nosso mundo pós-moderno. A entropia de valores é sair da ordem para o caos e assumir o caos como novo normal. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava muito animado para chegar nesse dia. Nós estamos vivendo uma sociedade que normaliza o caos, que valoriza o caos, que o favorece. E a gente vai se adaptando, porque o anormal se tornou o novo normal, o bestial se tornou comum, o insano se tornou natural. É aquele homem que faz um vídeo da sua família no domingo à tarde ou numa sexta-feira à noite, num momento de intimidade do lar, e nem se dá conta que ele está expondo à rede social as intimidades da sua esposa com uma roupa que ela usa só dentro da sua casa.
mas que por causa da insanidade de uma sociedade, como nós já falamos alguns domingos atrás, de alma pornográfica, não se dá conta do rompimento da fronteira entre público e privado. Isso é entropia, é quando a gente perde a sanidade mental. É quando a gente perde o bom senso. Entropia é quando dois cristãos que ouvem da palavra de Deus, estão numa igreja, se reúnem no fundo e falam sobre a última série que eles assistiram, Game of Thrones. E eles estão falando como essa série é boa e recomendando para as pessoas assistirem. Por quê? Porque ela estabelece uma sexualidade pornográfica, um índice de alta violência, e é isso que cristão deve consumir, é verdade? Isso é entropia, irmãos. É quando a gente perdeu a capacidade de olhar o que é ordem, o que é valor, o que é princípio, e jogamos no balaio da mentira, do engano, da desordem, do caos, normalizando o anormal. E tem um monte de cristão postando anomalias, tem um monte de cristão vivendo anomalias, assistindo anomalias, maratonando anomalias, escutando anomalias e dizendo que isso deve ser recomendado. E a palavra de Deus, como eu estou um pouco saudosista hoje, é a palavra de Deus, ó. Você que riu sabe, né? Você é da geração X. A palavra de Deus abandonada, esquecida, maltratada, mas o sistema social vigoroso como antes. E tudo isso acontecendo debaixo do nosso nariz, com os nossos filhos colados nas telas, e a gente sem se dar conta do que a gente está produzindo. Irmãos, nós estamos sempre produzindo alguma coisa. Aliás, uma vez que esse mundo produz esse tipo de estrutura na nossa vida, é óbvio que a gente vai ser vítima dele o tempo todo se a gente não tomar consciência. Aliás, essa é a palavra, consciência. Onde é que começa essa deturpação? Tudo começa na sociedade da informação com uma ideia. Uma ideia que é plantada em você, que é colocada sutilmente no seu coração. Mas olha só que interessante. Vamos fazer uma volta no passado para dizer que esse não é um problema só da sociedade da informação. Ela só se aproveita desses dados e desse movimento. Vamos voltar a 6.000 anos atrás, onde não tinha rede social e não tinha transferência de dados e informações de alta velocidade. Vamos voltar ao Jardim do Éden. Um homem e uma mulher naquele lugar, estavam nus, perdão. E de repente vem uma ideia. Qual a ideia é? Gênesis capítulo 3, a serpente, o mais inteligente de todos os animais selváticos. Era a IA em alta performance, trazendo novos conhecimentos para um casal que não tinha tanta sabedoria assim. Afinal de contas, eles só tinham Deus. Eles precisavam de alguma coisa a mais. Então a serpente diz: olha, Deus disse para vocês serão como Deus se vocês comerem desse fruto. Uma ideia que deturpou toda a história, a trajetória da humanidade, que você e eu vivemos hoje essa tragédia até agora. Uma ideia. E sabe o que aconteceu com essa ideia? Uma única ideia. O texto diz em Gênesis 3:6, vendo a mulher, olha só, veja bem as palavras, porque não estão ali por um acaso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, que o seu fruto era desejável para dar entendimento, comeu e deu ao seu marido. O que aconteceu aqui? A ideia começou a ter atenção. Nenhuma ideia tem potencial de se desenvolver se nós não dermos atenção. A atenção é o começo da devoção, como diz uma certa pensadora. A atenção é o que nos faz modelar aquilo que vemos. E uma pitada de neurociência para ajudar a consolidar a informação. Deus nos dotou com um sistema chamado neurônios espelho, que na verdade, através do sistema observacional, reproduz inconscientemente aquilo que observa. Isso é lindo. Uma pessoa ri de um lado, a outra ri. Uma pessoa franze a testa, a outra franze também. A gente se torna aquilo que a gente observa. O Salmo 115 diz: torne-se semelhante aos ídolos todos os que o adoram. A gente se torna aquilo que adora. O que admiramos, o que observamos, o que damos a nossa atenção vai modelar a nossa vida, porque modela os nossos pensamentos. E você é o que você pensa.
Mas até chegar ao pensamento, você precisa entender que a sua atenção, ela distribui agora em 2 sistemas. Quando você dá atenção a algo e foca em alguma coisa, você tem um sistema biológico do seu cérebro sendo compatibilizado com aquilo que você vê e observa. E ao mesmo tempo você tem a mente. Mente e cérebro são coisas diferentes. O cérebro é biológico, neuroquímica, impulsos elétricos, emoções, memória, tá tudo ali. Agora, mente é o imaterial, é o seu consciente. É ali que você raciocina, tem sentimentos. É ali onde você interpreta, é ali onde você tem vontade. É ali onde você planeja. Agora, você deu foco, o seu cérebro disse, é isso que eu consumo. Biologicamente ele joga para a sua mente. A mente diz, é isso que eu processo. A mente devolve para o cérebro e diz, vamos fazer a ciranda. E você entra num circuito constante, onde agora você transforma tudo isso que você deu atenção em uma mentalidade. Mentalidade consumista, mentalidade egoísta, mentalidade individualista, mentalidade sexualizada, mentalidade. É um jeito de ser, é um jeito de pensar, é um jeito de corresponder. E uma vez que você estabeleceu o processo de mentalidade, a sua mentalidade é como se fosse um recipiente, um nascedouro de pensamentos. Você pensa o que você tem de mentalidade. Você pensa aquilo que você está acostumado a ver, ouvir, falar, se projetar, raciocinar, sentir, ter vontade, desejar. Está percebendo? Tudo faz sentido aqui agora. Uma única ideia, dada atenção, estabelece um sistema neural onde eu volto para isso o tempo todo. Isso não é neurociência, isso é Bíblia. O primeiro casal foi voltado para isso. E a tragédia foi escrita e você sabe o que é. E você sabe por viver na pele. E agora a mentalidade do pecado consome o nosso coração. Só que à medida que eu dou mais foco a ele, à medida que eu trago mais informações sobre ele, é ali que vai ser uma fonte geradora de pensamentos. Chegando aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você é o que você pensa, o que você tem pensado? Talvez essa seja a pergunta mais constrangedora que você ouviu nos últimos dias. E talvez você esteja perguntando, eu dou dízimo nessa igreja para ouvir isso? Eu saí de casa para receber um impropério como esse. Mas é minha responsabilidade fazer essa pergunta a você. Se você é o que você pensa, se é o que a sua mente foi formada para ser, o que você tem pensado? E onde você tem dirigido a sua atenção? Porque se não é a Bíblia a fonte segura de informações para você desenvolver suas escolhas, sua vida, sua cultura, seu propósito, quem está te ensinando? Se não é a Bíblia, quem tem capacidade? O seu influencer? As pessoas que você mais admira? O culto de domingo à noite? Se não é a Escritura que nos ensina, quem está nos ensinando agora? Por isso que a gente precisa tomar um cuidado especial sobre esse movimento aqui. Deixa eu dar um zoom com você para a gente olhar cada espaço. Atenção. Cuidado daquilo que você dá atenção. Porque uma vez que você focou, vai se tornar isso uma mentalidade. E mentalidade traz pensamento. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim também ele é. Você é o resultado do seu pensamento. Então a gente deveria cuidar melhor do nosso pensamento. Sim ou não? Você come um alimento estragado quando você pega na geladeira e ele ficou 2 semanas e ficou embolorado, fétido. Você olha e fala assim, vou experimentar, vai que tá bom. Você faz isso? Não. Porque a gente sabe que o que a gente coloca para dentro pode nos intoxicar, nos contaminar e fazer mal à saúde. Por que a gente não faz a mesma coisa com a nossa mente? Por que a gente não cuida do que entra? Porque lixo que entra é lixo que sai. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Por que a gente não guarda melhor o coração? Irmãos, a gente cuida com a nossa alimentação e a gente toma cuidado para não comer glúten. A gente é criterioso em relação a gorduras saturadas. E a gente diminui a ingestão de sódio para ter uma saúde melhor, na verdade. Mas por que a gente não aplica o mesmo critério de seleção naquilo que está vindo nos nossos olhos, para aquilo que está tocando os nossos ouvidos, para aquilo que nós estamos sendo expostos para construir uma mentalidade de um mundo sem Deus? Por que a gente não cuida da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo e do nosso sistema gastrointestinal? Por que a gente não tem essa preocupação? Porque é abstrato, né? Porque se eu comer alguma coisa errada agora, dói agora. Mas se eu elaborar alguma coisa ruim na minha mente agora, não dói agora, mas vai doer depois. E alguns que aqui estão sabem o quanto dói. Por isso,
Cuidar dos pensamentos é fundamental. Um jovem hoje vai ter 2.800 horas de exposição a conteúdos inapropriados ou fúteis. 2.800 horas por ano. Um jovem normal. Não estou falando um viciado. E 153 horas. 153 horas de conteúdo cristão. 2.800 contra 153 horas é uma disputa desleal. E se a gente é o que pensa, provavelmente está pensando bem longe de Jesus e tendo uma mente bem diferente dele. Aliás, para a gente superar esse movimento, a gente precisa escolher, selecionar e filtrar melhor os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo fala, se queremos viver melhor, a gente precisa pensar melhor. Muito antes. Paulo não era neurocientista, Paulo não era psicólogo, Paulo não era PhD em neurobiologia, ele era simplesmente um apóstolo que sabia da palavra. Ele disse, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu vou traduzir para você. Tem coisa que não cabe na sua TV, tem coisa que não cabe no seu celular, tem coisa que não deve caber no seu Instagram, tem coisa que não cabe na sua casa, tem coisas e pessoas ou relacionamentos que não cabem à sua mesa, tem situações que não cabem na sua rotina, tem pensamentos que não cabem a um cristão. Não cabe, porque se você quer ter a vida de Cristo, você precisa melhorar os seus pensamentos. Não cabe, irmãos. Não cabe. E como a gente faz para resolver isso? Como que a gente vai guardar o pensamento e filtrá-los, conforme Provérbios e o apóstolo Paulo fala conosco? Você está vendo que eu estou pregando a partir da Bíblia aqui. Não é só um texto, mas alguns que nos sustentam nesse argumento. Como é que a gente faz isso? Através da reprogramação do nosso cérebro. E a gente só tem um lugar para reprogramar o nosso cérebro. Nas Escrituras. E só tem um jeito de reprogramá-lo, meditando as Escrituras. O texto diz, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não bebe das informações desse mundo, que não é um consumidor de conteúdo inapropriado. Bem-aventurado o homem e a mulher, que não vive debaixo do conselho da impiedade, da mentira, do engano, que não se detém no caminho dos pecadores, que não relaciona com as ideologias e com os tudólogos que ensinam um caminho distante de Deus e que nem se assenta à roda dos escarnecedores, que não transforma o anormal em normal. Bem-aventurado aquele que anda desse jeito, ou melhor, que não anda desse jeito, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra lei do Senhor é uma metáfora, ou é uma analogia às Escrituras do Antigo Testamento, que é a Bíblia do judeu. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. A palavra medita é bem importante, eu quero parar aqui. É do termo hebraico, cuja língua é do Antigo Testamento, que é Hagar. Hagar nada mais é do que murmurar. É uma técnica antiga que a neurociência descobriu recentemente, que ao murmurarmos, ao falarmos, nós melhoramos a retenção de memória. Então era comum que o judeu do Antigo Testamento lesse as Escrituras em voz alta para melhorar a retenção dos valores da palavra. Deus disse a Josué, capítulo 1, Josué, que as minhas palavras não se apartem do seu coração e nem dos seus lábios. Ou seja, é sentir, é vivê-las e falá-las e reproduzi-las. Mas tem um outro sentido, a palavra Hagar, mais interessante ainda, que é o termo ruminar. É como se uma presa fosse consumida pelo seu predador e ele ficasse em cima daquela presa, comendo de pouquinho e ruminando, rosnando com aquilo ali, dizendo, isso é meu. As Escrituras é uma propriedade onde nós digerimos a palavra. Talvez seja por isso que Jesus disse para João em Apocalipse, João, pega o livro e come. Talvez seja por isso que Ezequiel comeu o livro, porque a palavra é nutriente. A palavra é um processo de meditação, de digerir, de ficar com ela, de ruminar o tempo todo. Meditação nas Escrituras. Atenção. Eu não vou me segurar. Estou tentando, mas eu vou falar. Mindfulness. É um monte de cristão nisso. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com técnicas respiratórias de meditação. É muito bom e a gente sabe que é comprovado. Você consegue, através da respiração, reflexão e dar uma pausa, desativar o seu sistema simpático e ativar o parasimpático, que traz para você melhor consciência. Ótimo, até aí ponto final. Mas meditação oriental não é meditação bíblica e não é técnica respiratória.
Cuidado com o que você anda consumindo aí, postando por aí, reproduzindo conteúdo por aí. Meditar nas escrituras não é esvaziamento da mente, como prega o mindfulness. Vou esvaziar a mente, esvazia, vai, respira, esvazia. E mente vazia é a oficina do diabo. Eu não quero mente vazia, eu quero mente preenchida. Meditar nas escrituras não é esvaziar a mente, é enchê-la com a palavra de Deus, com os valores do reino, superar com virtudes, com nobrezas, com bondade, com beleza, com veracidade da palavra de Deus. Preencher a mente e não esvaziá-la. Isso é meditação bíblica. Uma técnica que muitos de nós abandonamos porque aprendemos a consumir conteúdos prontos. Resumindo, diante de tudo isso, a nossa mente, a nossa mentalidade vai ser formatada. Se meditarmos, se cuidarmos dos pensamentos, se filtrarmos as informações, a gente vai ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: nós, porém, não somos igual ao povo grego, o povo romano, nós somos igual aos pagãos, nós somos aqueles que têm mente de Cristo. Eu quero perguntar para você, quem é que tem a mente de Cristo? É quem pensa como Cristo, quem está com Cristo, quem se torna como Cristo, quem faz como Cristo. Então, quero voltar àquela pergunta desconfortável. Se você é o que você pensa, o que você anda pensando? Vamos piorar um pouquinho mais. Se nós devemos ter a mente de Cristo, que pensamentos que estão em nós que nos levam para mais perto de Cristo? Porque o discipulado e praticar o caminho com Jesus é pensar como Ele. É ter a mente de Jesus. É saber mais sobre Ele, viver mais com Ele, para entender que a nossa mente passa por um processo de aprendizagem e continuidade com Ele. A mente de Cristo nos leva diretamente aos efeitos colaterais. Você achou que eu não ia falar sobre efeito colateral do lado bom? Você tem visto nessa série de mensagens que não tem ponto neutro, não tem terceira via. Ou nós estamos sendo formados pela liturgia secular, por um mundo que nos leva para longe de Deus, ou estamos sendo formados por discipulado com Cristo. Não tem um outro caminho. A pergunta não é se você está sendo formado, mas é quem está formando você. Então eu trago agora para você aquele que passou por aquele processo que eu acabei de mostrar, aquele mapa mental sobre os pensamentos, a meditação e a mente de Cristo. Vamos lá que eu vou mostrar para você o efeito colateral de quem anda dessa maneira e vive assim. A base dessas pessoas é o JOMO. Tá, eu falei sobre o FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar perdendo alguma coisa. Quem anda com Jesus não tem FOMO, tem JOMO. JOMO é Joy of Missing Out, ou seja, a alegria de estar perdendo alguma coisa. Eu não me importo de estar perdendo a série que está hypando aí no meio dos jovens, ou a série que está sendo maratonada pela maioria das pessoas. Eu não me importo de não saber falar com elas o que elas estão assistindo. Eu não me importo de estar perdendo alguma notícia que pode trazer para mim estresse, pode trazer para mim medo, ansiedade e pânico. Eu não me importo de não sentar em algumas mesas que vão trazer toxicidade à minha alma. Eu não me importo de ser considerada às vezes uma pessoa inconveniente porque se posiciona em relação aos seus valores. Por quê? Porque sempre eu vou estar perdendo alguma coisa. Mateus 16:26 diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser tudólogo, ideólogo, analfabeto, tudo que ele quiser fazer e perder a sua alma? Não tem problema perder, meu irmão. Não tem problema perder, minha irmã. Cancelar streamings, bloquear contas, apagar aplicativos, ficar sem saber de informações que estão destruindo a sua fé, não tem problema. É a alegria de estar perdendo alguma coisa, porque eu estou ganhando em Cristo, eu estou crescendo nele, eu estou amadurecendo nele. Joy of Missing Out, que me leva diretamente, ao invés de ser tudólogo, ser sábio. A palavra sabedoria é linda na Bíblia. Ela aparece em Provérbios, no capítulo 1 ao 31, de diversas formas. Ela aparece associada a 3 outros termos: entendimento, conhecimento e discernimento. Faça pesquisa na IA e você pode usá-la para isso agora. Pergunte para ela quantas vezes a palavra sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento aparece em Provérbios e quantas vezes elas aparecem juntas no mesmo versículo. Você vai se surpreender. Porque nós não precisamos ser tudólogos. Nós precisamos ser sábios. Jesus não chamou tudólogos. Jesus nos chamou a sabedoria. E sabedoria está em ausência num mundo que se orgulha e envaidece do seu acúmulo de informações. Segundo, nós temos a contra-ideologia.
Por que então a gente se submete à ideologia de uma maneira tão insensata e cega? Que tal a gente contrariá-la com o oposto? Que tal a gente estudar o contraditório, se expor e aprender com isso e reformular? Sabe por quê? Porque todo pensamento complexo é feito de tese, antítese e síntese. A inteligência artificial nunca vai fazer isso por você. Você tem uma tese, você é apresentado ao contraditório e você elabora uma nova maneira de pensar. Isso é pensamento complexo. Isso é ser humano. Agora, a contra-ideologia coloca-nos nos opostos e nos faz ter uma síntese, um conhecimento sobre aquilo. E pautado na palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, com certeza isso será sabedoria. Isso não se adquire com conteúdo programado. E por fim, a gente chega nesse lugar. O letramento. O letramento que é o espaço onde a gente aprende a criticar, considerar e aprende a fazer curadoria de tudo que recebemos. Esse é o papel do cristão. Paulo disse em Efésios capítulo 5, vejam, irmãos, prudentemente como vocês andam, não como loucos, mas como sábios, porque os dias são maus. Se Paulo vivesse na era da tecnologia e do compra por um clique, ele ficaria louco. Ele escreveu há 2000 anos atrás para a gente ver prudentemente como a gente andava, porque os dias são maus. Você imagina hoje? Irmãos, eu digo para você, viver na sociedade de hoje é um grande desafio. A gente não está entendendo. A gente está numa guerra invisível, a gente não está entendendo, irmãos. A gente está brincando. A gente está discursando em outro caminho. Por isso que a meditação das Escrituras nos leva de volta a esse lugar que é a mente de Cristo. E como que Cristo responde, como que Cristo age? Vamos voltar ao início de tudo e encerrar com chave de ouro a nossa conversa dessa noite. Está comigo? Só mais alguns minutos. Eu tenho mais 3 minutos para aplicar isso com você. Vamos lá. Se no começo de tudo havia uma ideia, uma serpente e um foco de atenção, em Mateus capítulo 4 nós temos uma ideia, um foco de atenção e uma resposta. O que acontece em Mateus capítulo 4, a serpente aparece, não no jardim, mas no deserto. Aparece não para Adão e Eva, mas para Jesus. Em Mateus capítulo 4, Jesus é exposto a uma ideia, você será como Deus. Em outros termos, é óbvio, mas a mesma ideia. E como é que Jesus responde à ideia de Satanás, da serpente enganadora? Da sociedade da informação? Jesus responde com uma palavra só. Está, eu vou perguntar de novo, está escrito. Está escrito. É com a Bíblia na mão que nós vamos vencer essa guerra invisível que está nos roubando da mente de Cristo e do discipulado com Ele. Nós não precisamos de mais um influencer. Nós não precisamos de mais uma teologia patati patatá. Nós não precisamos de mais conteudistas. Nós não precisamos de uma sociedade com mais informação, com obesidade informacional. Nós precisamos da Bíblia na mão, irmãos. Nós precisamos das Escrituras de novo na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa mente, no nosso coração. Essa guerra não é vencida, essa guerra não é superada senão com a palavra. Está escrito, é a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você agora a praticar essa palavra. Eu vou explicar para você em 2 minutos o que é a meditação Lectio Divina, porque você vai ter acesso ao nosso site. Eu não consigo terminar, eu explorar esse assunto em 45 minutos de mensagem aos domingos aqui. Por isso que nós criamos o site, para você se aprofundar. Vai ter lá um podcast sobre o assunto, para você ouvir caminhando ou fazendo exercício, ou no carro. Vai ter lá um material para você usar, vai ter lá um vídeo explicativo e um manual prático. Vai ter muita coisa no nosso site a partir de amanhã e você vai poder acessar para entrar na Lectio Divina. Mas automaticamente, ou basicamente, eu quero dizer para você que a Lectio Divina é composta por degraus. Ela foi criada no século VI como forma de memorização e exposição às Escrituras. E foi recuperada no século XVI. E hoje é fundamental para que a gente viva numa sociedade de informação, conhecendo as Escrituras e rejeitando e resistindo a esse mundo. Como que ela funciona? São degraus. Ela começa com o primeiro degrau, lectio, que significa leitura. Você lê a Bíblia calma, pausadamente e murmurando. É uma técnica.
onde você vai ler murmurando, vai ouvir o que você falou e depois você vai ler em silêncio. Você vai deixar o texto bíblico vir, deixa as palavras virem com calma e tranquilidade, respeitando o tempo em silêncio. Você vai olhar para as escrituras e vai deixar as palavras se destacarem, uma frase. Você pode ler um versículo, um pedaço de texto ou um capítulo, mas não faça isso com grandes porções. Faça aquilo olhando para o texto e deixando ele falar com você. Segundo, você vai dar lectio para a meditatio. Meditatio é meditação, você vai ruminar. O que esse texto está falando? Qual é a palavra que se destacou? E fica com ela. Fica com ela no seu coração. Depois você vai da meditatio para a oratio. O que está falando no meu coração é o que eu preciso apresentar a Deus. Deus, o que eu posso dizer ao Senhor a respeito do que eu estou aprendendo aqui? E depois da oratio você vai para a contemplatio, que é a contemplação, onde você vai contemplar o caráter de Deus e o seu pedido. E vai olhar nas escrituras com o caráter de Deus em silêncio, em contemplação, sem pressa, porque isso não acontece no barulho do dia a dia. E você vai fazer o último elemento, que é mais recente e não era dos pais da igreja, que é o incarnatio, que é a encarnação. É pegar esse elemento e trazer para a sua vida, para você praticá-lo durante todo o dia. Isso é lectio divina. É um degrauzinho que você vai seguindo um após o outro, para poder aprender mais a palavra e praticá-la. Posso te dar um exemplo rapidamente? Você leu as escrituras, Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, porque peca o homem precipitado. Então você leu e deixou a palavra precipitação e pecado surgir no seu coração. Você levou isso em meditatio. Você deixou isso ser ruminado, precipitação, pecado, e você levou a Deus. Deus, eu tenho sido um homem precipitado, eu tenho sido uma mulher apressada, e estou pecando por causa dos meus impulsos. Senhor, olhando o seu caráter, o Senhor é manso e humilde de coração. Como eu faço para te obedecer mais? E Deus, como é que eu faço nesse dia para olhar para as situações e saber fazer escolhas mais prudentes, mais sensatas e mais sóbrias? E aí você vai olhar o seu dia para encarnar, ou melhor, encarnar a encarnatio da palavra de Deus no seu dia a dia. Irmãos, isso é revolucionário. E eu quero convidar você a entrar nesse processo. Essa semana nós vamos praticar o caminho. E vamos praticar primeiro com a meditação e memorização de versículos. Eu vou separar para vocês versículos pequenos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A alegria do Senhor é a nossa força. Cada versículo para um dia da semana. E você vai ter o prazer de ter esse versículo o dia todo na sua mente. E você vai ver como isso é revolucionário para o seu dia a dia. É transformador. E você vai ver como memorizar as escrituras é um jeito de defender o nosso coração contra a sociedade da informação. Depois, você também pode usar, se quiser, um bloco de notas ou até mesmo um caderno de anotações no seu celular, onde você vai colocar as promessas de Deus na sua vida contrárias aos pensamentos que você vem tendo. Pensamentos de morte, de depressão, de angústia, de medo, de rancor, de ódio, de indignação. Você vai pegar as promessas de Deus e você pode usar IA para isso, tá? Coloque seus pensamentos e peça um versículo que contrarie e comece a anotar, para que você possa recitar rapidamente. Quando vier um pensamento, você se lembra daquele versículo e diga: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, indo para o seu trabalho com medo de ser demitido. Que tal você usar as escrituras como fonte de inspiração para o seu dia, ao invés de alimentar o seu coração e despertar sua amígdala para o cortisol, o estresse crônico e a ansiedade? E por fim, prática número 3, defina o melhor horário do dia, como a gente já fez com a oração. Adicione um lembrete para isso e comece pequeno. Comece com 30 minutos, 20 minutos, mas faça a sua experiência pequena. Comece aos pouquinhos e você vai ver como isso é transformador. E aí, a parte 3 é: acompanhe no nosso site e pratique a Lectio Divina. Ela é linda, maravilhosa. Se aprofunde nisso, porque é a leitura espiritual da Bíblia. Você não vai para consumir teologia, doutrina. Você vai para consumir verdades de Deus que Ele quer falar ao seu coração e aplicar na sua vida naquele momento. E com a palavra de Deus nas mãos, irmãos, nós nos tornamos um povo forte diante de um mundo que quer nos destruir. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, apresentamos a Ti o nosso coração. Há um grande desafio que nós não estamos atentos e nem apercebidos. O mundo está nos empanturrando, Pai, de um alimento tóxico, e a gente não está sabendo filtrar. Tem muita coisa boa sendo produzida aí. Tem muito conhecimento de alta qualidade, de nobreza sem fim, mas que a gente não está conseguindo separar do lixo tóxico daquilo que tem sido empurrado para a gente praticar. Por isso nós estamos pedindo que queremos praticar o Teu caminho. Estamos pedindo que o Senhor nos ajude a ler a Tua palavra e ter prazer nela. E que as Escrituras voltem para o nosso coração, voltem para o nosso dia a dia. E que elas sejam a regra de fé, prática, escolhas e decisões. E
que a nossa vida seja conduzida no Senhor e no temor do Senhor. Abençoe essa comunidade, essas pessoas que assistem essa mensagem, que uma geração de crentes com a Bíblia na mão e com a palavra de Deus no coração seja uma geração que reforce o teu reino e que resista a uma enxurrada de valores contra e anticristo. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre nós para essa semana e daqui por diante com a sua palavra, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, com a palavra dele sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que antes de você recolher cadeiras, você cumprimentasse o maior número de pessoas e desejasse para elas uma semana abençoadíssima. Boa semana e Deus te abençoe.